Bipolaridade geopolítica internacional está cada vez mais significativa e você que acompanha os meus vídeos, convenhamos que sabe disso, né? Discuto bastante isso. Hoje tivemos mais duas provas. Irã, mais normalzão, né? A gente já sabe, mais pró-China, mais pró-Rússia. E Índia, que principalmente pós-década de 90 se aliou ao mundo ocidental, vem cada vez mais voltando suas amizades para o mundo oriental, até acordo militar com a China rolou, e vem criando inimizades com os Estados Unidos. Vamos já discutir o porquê disso. A Rússia ameaça os Estados Unidos, inclusive com a possibilidade de um conflito direto entre as duas potências, e é só mais uma pequena atitude ser tomada pelos Estados Unidos, vamos discutir já qual, e a China diz que dentro de 6 anos vai ter um modelo energético perfeito para o mundo, ou seja, é o fim dos problemas em relação à geração de energia, como energia que é, pelo menos atmosfericamente, considerada limpa. A Colômbia, com Gustavo Petro, promete a paz total e vai ter a mediação da Venezuela. Olha como a geopolítica é complicada, né? Até 6 meses atrás, os dois países nem se conversavam. Agora, a Venezuela vai mediar uma situação de paz no território colombiano. Se vocês querem entender um pouco mais do que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Para quem não sabe, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e eu conto muito com seu apoio para, de maneira orgânica, não estou usando o fundo eleitoral. E eu explico o porquê disso, tá? Uma questão um pouco mais ética e tal. Nos meus links aqui, ou aqui, então acompanha, tá? Na descrição, para que de maneira orgânica a gente consiga fazer essa candidatura avançar e ocupar uma cadeira na LESP para melhorar a educação, a economia e tudo o que eu mais possa melhorar ouvindo a população paulista na Assembleia Legislativa. Posso contar com seu apoio? Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, algumas notícias importantes marcaram o dia de hoje. O Irã, ele tá naquele processo, né, dificuldade de negociação, mandou um documento para a União Europeia e Estados Unidos, só que a União Europeia e Estados Unidos reconhecem que o Irã está exigindo demais para ter a possibilidade de um acordo onde que o Irã tem o fim das sanções econômicas, desbloqueie 350 bilhões de dólares e, em contraposição, o Irã permita que a AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, faça vistorias no território iraniano. Então tá difícil de sair esse acordo, até porque Israel se intrometeu um pouquinho, né? Falou que tem o serviço de inteligência, descobriu uma possível sabotagem do Irã e um enriquecimento de urânio de maneira irregular no território, então ficou um pouco ameaçada essa possibilidade de acordo. E aí, o Irã, que é um país super importante geopoliticamente, controla o Estreito de Hormuz, é uma grande reserva de gás natural, é uma grande reserva de petróleo, não está perdendo tempo e, claro, está contando com o apoio de quem quer o Irã, que é Rússia e China. Existe uma organização criada em 2001 chamada de OCX, Organização e Cooperação de Xangai. A ideia desse organismo é fazer como se fosse uma espécie de uma aliança militar, mas também uma aliança de infraestrutura e aliança econômica. Para vocês terem uma noção, essa aliança ela sofreu inclusive grandes críticas da OTAN, por ser teoricamente uma aliança anti-mundo ocidental. Algumas das propostas estão ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento de tecnologia nuclear e não para fins pacíficos necessariamente, a questão de um cartel de gás natural, a gente está falando de Rússia, de Irã, que são países, né? A Ásia Central também faz parte, quando eu falo da OCX, basicamente quem faz parte é a China, a Ásia Central, a Rússia e alguns outros países que foram entrando no meio do caminho, como por exemplo o Irã, que possivelmente vai entrar, né? Ano que vem a Índia tá, o Paquistão tá também, enfim, tá? E essa organização, ela é contrária ao mundo ocidental, em tese, né? A gente sabe que o Paquistão um pouco menos, tá? Enfim, a Índia também tem algumas alianças, mas em tese ela é considerada contra o mundo ocidental. E a entrada do Irã, ela reafirma ainda mais essa posição, tá bom? Então, uma aproximação do Irã com os países mais do Oriente. Vai ter uma reunião dessa organização no dia 15 e 16 de setembro, inclusive com Erdogan, muito possivelmente conversando com Putin. Talvez não na reunião, mas mais ou menos ali nessa data. Se isso, eu diria que nem é tão surpreendente assim, eu acho que a presença da Índia nessa organização e o intercâmbio, o crescimento da Índia para o mundo oriental, aí sim ele é mais marcante. Os dados que saíram no dia de hoje relatam que a parceria entre Rússia e Índia cresceu mais de 120% esse ano, muito ligado a gás, a petróleo
e aos fertilizantes. Ou seja, a Índia não está aplicando sanções à Rússia. E acho que isso estava bem claro, né? A Índia, por exemplo, hoje demonstrou uma grande insatisfação, inclusive com os Estados Unidos. Por quê, professor? Porque foi feito um acordo, um negócio entre Paquistão e Estados Unidos, em que os Estados Unidos vai vender caças F-16 para o Paquistão, tá? E isso vai contra a Índia. Por quê? Porque Índia e Paquistão têm disputas históricas, que se fortaleceram principalmente pós 2019 pelo domínio da Caxemira, que é uma regiãozinha que fica entre Índia, Paquistão e China. A Índia alega que o território tem que ser dele, o Paquistão alega que tem que ser dele, enfim, a gente tem inclusive vídeo aula aqui no canal falando sobre esse conflito da Caxemira, tá? Então, os Estados Unidos ajudando o Paquistão, pô, vai contra os interesses da Índia. Para vocês terem uma noção da aproximação entre a Índia e o mundo oriental, a Índia até aceitou fazer um acordo com a China de diminuir o número de militares na fronteira. Índia e China tiveram entreveros bastante significativos. Troca de tiros de soldados, de militares, a Índia baniu uma série de aplicativos chineses, pô, isso está arrefecendo, está diminuindo. A Índia está partindo para o lado mais oriental. Ou seja, Brasilzão, a África do Sul é pouco significativa, né? Mas dentro dos BRICS, Brasil está um pouco mais em cima do muro, mas Rússia, Índia e China estão cada vez mais para o lado oriental da força. E aí, o Brasil vai abandonar essa dos BRICS? O que a gente tem que fazer? Hoje, a Rússia, através do seu serviço de comunicação, anunciou de maneira oficial. Só lembrando, tá? Algumas pessoas falam, professor, fala aí do atentado que rolou com o Putin e tal. Eu não vou falar porque não tem fontes oficiais sobre isso ainda. Foi um tabloide britânico, o canal do Telegram, enfim. Mas supostamente o Putin teria sofrido um atentado, tá? Bem próximo, inclusive, da sua residência oficial. Ele saiu ali da casa dele no carro, tal, estava escoltado. Quando um carro veio, parou, né? Obrigou o carro do Putin a parar, tacou umas bombas ali no carro, aparentemente explodiu somente a parte do pneu, os caras saíram correndo. Aí teve alguns, supostamente, tá? Não é nada confirmado, mas alguns seguranças que não estavam onde deveriam estar, então pode ser que teve algum tipo de complô do Estado, aí já começaram a associar isso. A possível derrota que a Rússia vem sofrendo no território da Ucrânia, aliás, com a reconquista dos territórios da Ucrânia, né? E uma suposta perda de força do Putin. De novo, nada confirmado, e essas explicações também nada confirmadas. Só especulação por enquanto, tá? De alguma informação oficial, eu trago aqui para vocês. Mas o que de fato aconteceu de maneira oficial foi a ameaça que a Rússia fez aos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, ele fornece um sistema de lançamento ali de mísseis, foguetes, o HIMARS. Só que depende da munição, você tem um certo alcance. Hoje, as munições ucranianas, elas estão alcançando mais ou menos aí de 70 a 80 quilômetros de distância. Existe o movimento, supostamente dos Estados Unidos, mandar um tipo de munição chamado de munição ATACMS. E essa munição, ela teria a capacidade de atingir até 300 quilômetros. Aí coloca em risco a Rússia, porque aí vai no território russo. E aí pega a área de infraestrutura, de energia, e aí só a Rússia pode fazer isso com a Ucrânia. Claro, a Ucrânia não pode fazer isso com a Rússia, né? Ironias à parte, tá? Tô brincando. Mas, enfim, o que a Rússia considera? Que um tipo de questão dessa seria uma interferência muito forte, ainda mais forte, né, dos Estados Unidos e do mundo ocidental contra o território contra a Rússia. Ou seja, os Estados Unidos estaria participando diretamente. Inclusive, o próprio serviço russo alega que existem soldados que foram gravados que estavam conversando em inglês, muitos deles com sotaque americano e com sotaque britânico. Ou seja, os Estados Unidos e o Reino Unido, não de maneira oficial ainda, mas supostamente já estariam enviando soldados para participar do fronte. Se mandasse mais esse tipo de munição, aí sim é uma briga direta. E a Rússia estaria considerando que o conflito não é mais entre Rússia e Ucrânia, mas sim entre Rússia e Estados Unidos. Ou seja, eles atacariam os americanos caso tivesse o tipo de munição que consegue chegar a 300 quilômetros. E aí, será que vai chegar nesse ponto? Os Estados Unidos vai mandar realmente para a Ucrânia esse tipo de armamento? Se não, pessoal, pelo menos por enquanto, não mandou, tá bom? A gente tem uma notícia importante relacionada à China. A China, ela vem desenvolvendo, né? A gente até fala que é o sol da China. Quando a gente fala de tecnologia de energia nuclear, galera, confesso, tá? Que eu não sou químico, não sou físico, então não sei falar com grande propriedade. Inclusive, se alguém nos comentários quiser explicar, tiver muito mais conhecimento que eu,
que é totalmente válido, né? Não só nessa informação, mas em tudo, claro. Mas pode deixar nos comentários aí que eu acho que é bem interessante, tá? Hoje, quando a gente fala de energia nuclear, a gente está falando de um processo de fissão nuclear, tá? É importante, é uma energia altamente produtiva, mas gera proporcionalmente muitos resíduos para a energia que é gerada, levando em consideração que é uma energia nuclear. Em relação à termoelétrica e tal, até que é altamente produtivo, né? Por grama de combustível que você utiliza. Quando a gente fala de uma fusão nuclear, aí o processo ele é completamente diferente, tá? O que seria uma fusão nuclear? Você pega ali dois átomos, pega o Sol, por exemplo. São dois átomos de hidrogênio que, por conta da alta pressão e da alta temperatura, eles acabam se fundindo. E nessa reação de fusão, é uma reação exotérmica, ô louco, hein? Químico aqui, ó, que acaba liberando bastante energia. E essa energia, ela pode, no caso do Sol, né, ela vai se transformar em energia térmica e vai se propagar. Ou seja, a técnica de fusão nuclear é quando você pega e por pressão ou algum tipo de passagem de eletricidade, né, enfim, você faz com que dois átomos se juntem e isso vai promover uma liberação de energia de maneira muito significativa. A China tem até o seu próprio Sol. Se eu não me engano, salvo engano, para quem conhece aí, é até o que aconteceu no filme do Homem-Aranha, né? Aquele lá do Dr. Octopus, Homem-Aranha 2, mas os mais antigos, o Tobey Maguire. Se eu não me engano, confirma aí nos comentários se é isso, tá? A China tem o seu próprio Sol. A China prometeu que até 2028, ou seja, dentro de 6 anos, essa tecnologia ela já vai estar completamente controlada. E ela vai conseguir produzir energia, gerando muito menos resíduos e produzindo muito mais energia do que qualquer tipo de usina nuclear hoje. Os cientistas falam que se dentro de, sei lá, 20 anos, 25 anos, essa tecnologia estiver completamente dominada, acabaram-se os problemas energéticos. Porque a fusão nuclear ela vai conseguir abastecer o mundo inteiro e com sobras de energia. Ou seja, a China mais uma vez partindo na frente na questão tecnológica. E para finalizar aqui o nosso vídeo, a Colômbia. O Gustavo Petro, ele fala muito que a guerra contra os narcotraficantes, ela é uma guerra que está derrotada, que ninguém sai vencedor. Lembrando que ele veio também de um grupo guerrilheiro chamado de M19, e ele pretende, assim como foi feito Colômbia e Farc no passado, em que as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, os principais líderes, ganharam perdão, ganharam anistia, e as Farc hoje é até um partido político chamado de Comunes, inclusive com cadeiras no parlamento, prefeituras, etc. O Gustavo Petro quer fazer isso com a ELN também, o Exército de Libertação Nacional. Também é um movimento de guerrilha, é um movimento de esquerda, que hoje em dia, pelo menos setores dele, estão lutando pelo fim do conflito armado e para também se transformar num movimento político, num partido político. O Gustavo Petro, para conseguir fazer esse acordo, ele alega que vai ser super importante, porque a ELN vai abrir mão dos seus territórios, vai acabar com essas milícias e vai trazer a paz para o território. Só que, ao mesmo tempo, ex-guerrilheiros vão estar participando da vida política, vão estar com perdão e por aí vai. Então é, de fato, uma questão polêmica. Mas era uma das propostas de governo que se elegeu na Colômbia. O Gustavo Petro ele sempre teve essa proposta, né, de acabar com a guerra às drogas pela questão do acordo com esses movimentos guerrilheiros ou ex-movimentos guerrilheiros. E olha como a geopolítica é surpreendente. Quem vai mediar essa situação? A Venezuela, Nicolás Maduro. Pessoal, até 6 meses atrás nem se conversavam. A Colômbia nunca teve um governo de esquerda, né? Sempre foi um governo de direita, totalmente contrários à geopolítica bolivariana, mais estadista tal, da Venezuela. Então, a Venezuela vai tentar mediar uma situação de paz para a Colômbia entre ex-guerrilhas e o governo. Cessão de territórios em troca da anistia. Você acha uma boa proposta essa da Colômbia? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.